Bem-vindo a mais um vídeo. Nesse vídeo nós vamos estudar os fenômenos nucleares mais relevantes, mais importantes. Neste vídeo exclusivamente nós vamos trabalhar com a questão da fissão nuclear, né? Fissão nuclear, ou seja, a quebra dos núcleos atômicos com finalidades diversas, ok? Então vamos lá analisar a questão da fissão nuclear. Nessa imagem você tem aqui um esquema do que seja a fissão nuclear. A fissão nuclear vai acontecer com alguns núcleos específicos, né, que a gente chama de núcleos físsil, né? São núcleos que conseguem se romper mais ou menos no meio, né? O que provoca esta fissão, né? A entrada, a captura por estes núcleos de um nêutron. O nêutron é a partícula nuclear mais adequada para causar uma fissão em um núcleo instável, né? Então você tem um núcleo que já é instável, um núcleo grande, né? O nêutron ele pode entrar nesse núcleo porque ele é invisível, né, ao átomo, né? Então primeiro ele passa pela eletrosfera sem sofrer nenhuma repulsão, já que ele não tem carga, e ele também penetra no núcleo sem sofrer nenhuma repulsão, porque ele não tem carga elétrica. Se ele tivesse carga negativa, quando ele se aproximasse do átomo, ele seria repelido pela eletrosfera. Se ele tivesse carga positiva, ao se aproximar do núcleo, ele seria repelido pelos prótons, né? Mas como ele é neutro, então ele pode penetrar com facilidade no núcleo. A gente sabe que o nêutron ele é instável. Então, quando o nêutron penetra no núcleo já grande, já muito cheio, né, de prótons, portanto que já existe dentro desse núcleo uma diferença, uma repulsão muito grande, então esse nêutron ele aumenta a instabilidade, levando à ruptura desse núcleo, né? Então aqui está sendo representado justamente isso, né? Aqui um nêutron vindo de encontro a este núcleo, que já é um núcleo grande, tá certo? Este núcleo vai então se desestabilizar, vai se dividir em dois, né? Vai se dividir mais ou menos no meio, não é exatamente no meio, mas é mais ou menos no meio. E o que é curioso é que a fissão nuclear, em geral, libera 3 nêutrons, né? 3 outros nêutrons. Então, um gera a quebra, né, do núcleo original. Esse núcleo original se quebra em 2 núcleos menores, mas desta reação nuclear, né, são gerados a partir dela mais 3 nêutrons, que podem atingir novos 3 núcleos, né? Então aqui nós temos, como eu disse, né, a fissão não ocorre com qualquer núcleo radioativo, ela ocorre com material que a gente chama de material físsil, né? Então aqui nós temos alguns aqui, por exemplo, um que é bastante utilizado no mundo inteiro, que é o urânio 235, tá? Então você tem aqui o urânio 238, né? Ele é um elemento radioativo, mas ele não é físsil, né? Junto com o urânio 238, você tem, numa proporção de 0,711%, o urânio 235, né? E esse urânio 235, ele é físsil, é um elemento que se quebra ao meio, né? Se quebra ao meio. Claro que esse é um processo que vai gerar, que vai liberar uma quantidade de energia muito grande, né? Muito grande. Então, o processo de enriquecimento do urânio nada mais é do que aumentar essa proporção aqui do urânio 235, né? Então existem equipamentos, inclusive aqui no Brasil nós já temos essa tecnologia, equipamentos que a gente chama de enriquecimento do urânio, né? Então aumenta a proporção de urânio 235, que é urânio físsil, tá bom?
Muito bem, então aqui está mostrando uma pastilha, né, de urânio altamente enriquecido com alta porcentagem de urânio 235, que é o urânio físsil, tá certo? Muito bem, então aqui nós temos um esquema mostrando como ocorre a fissão do urânio 235. Então você tem aqui o urânio 235, né, um átomo de urânio 235, é um átomo grande, né? Então ele é atingido por um nêutron, e quando esse nêutron penetra neste núcleo, o que acontece? Esse núcleo ele vai se instabilizar ainda mais, né? Vai aumentar a sua instabilidade e vai se romper, né? Ele vai dar origem ao bário 141, né? O bário de massa 141 e o criptônio de massa 92, tá certo? Então, e libera 3 nêutrons. Estes 3 nêutrons que são liberados que são interessantes para uma série de aplicações, né? Se você não tiver cuidado com essa quantidade de nêutrons que é liberado para cada átomo de urânio que é quebrado, né? Ela pode vir a dar sequência, né, a uma reação que a gente chama de reação em cadeia. Então, por exemplo, o que é uma reação em cadeia? Veja que tem aqui um nêutron, né? Um nêutron atingindo o núcleo, o primeiro núcleo, tá certo? Então ele atinge esse núcleo se divide ao meio. Nesse processo é liberado muita energia e todas as partículas nucleares que você possa imaginar, todas elas são liberadas, raios gamas em alta quantidade, radiações de toda a natureza, mas são liberados também 3 nêutrons. Esses 3 nêutrons poderão atingir 3 novos núcleos, que por sua vez liberarão 3 nêutrons ou 2 nêutrons, né? Em geral é de 2 a 3 nêutrons que são liberados nesse processo. Então esses nêutrons que são liberados, eles vão atingir novos núcleos e aí você vai tendo uma coisa que a gente chama reação em cadeia, tá? Então um dos desafios que esse processo de fissão nuclear enfrenta é justamente impedir a reação em cadeia. Impedir a reação em cadeia porque se ela não for impedida, ela vai chegar a essa situação aqui, né? Que é o maior perigo. O maior perigo que essa reação em cadeia traz é justamente a explosão nuclear, a explosão atômica que a gente chama, né? Porque você tem ali todos os átomos de uma amostra, de uma certa massa, sendo atingido por nêutrons. E aí você tem realmente uma quantidade de energia assustadora sendo liberada, que é a bomba atômica, tá certo? Então, o desafio é impedir que esta reação em cadeia aconteça, tá? Como isso é possível, tá certo? Nós vamos verificar agora, tá bom? Então, veja bem. Primeiro, para que uma reação em cadeia aconteça e leve a uma explosão nuclear, você precisa de uma massa crítica, né? O que é uma massa crítica? A massa mínima necessária para que a reação ocorra até o fim, né? E a explosão se dê, tá certo? Cada elemento, né? Cada elemento tem sua massa crítica. Então você pegar todos os elementos físseis, para cada um deles tem sua massa crítica, que pode ser de poucos quilos até uma quantidade realmente maior, tá certo? Então eu peguei aqui 3 isótopos, né? São assim, que tem massas críticas relativamente pequenas, né? Então se você pegar aqui, por exemplo, o urânio 235, a massa crítica dele enriquecido para que você tenha uma explosão nuclear é de 15 quilos, né? De 15 quilos. Então, 15 quilos de urânio é a massa crítica dele, ou seja, é a massa mínima necessária para que você tenha uma bomba atômica com átomos de urânio 235, tá certo? Bom, se você vê o Neptúnio 236, são apenas 7 quilos, né? 7 quilos de Neptúnio 236 são suficientes para você ter uma explosão atômica, né? E do Plutônio 239, 10 quilos, tá? 10 quilos. Então aqui você tem uma massa crítica, né, de um determinado material nuclear,
só para mostrar como é que eles podem aumentar a capacidade de manutenção dessa reação em cadeia, né? Imagine que você quer uma bomba atômica, você quer construir essa bomba atômica, então você precisa, primeiro, trabalhar com a menor massa possível, né? Menor massa possível, para que você possa ter ali a menor massa gerando a maior liberação de energia possível, né? Então você tem que fazer com que a reação em cadeia aconteça. Então, hoje os estudos já mostram que o formato da massa, né, da massa radioativa, da massa crítica, o formato interfere. Então essa forma de bola aí, de cíclica, né? Esse círculo aqui, essa bola, ela facilita esse processo, né? Que a reação em cadeia se processe. Outra coisa que eles fazem é o seguinte: eles colocam essa massa num ambiente, né, revestida por um ambiente refletor de nêutrons, né? Então existe uma substância chamada carbeto de tungstênio que reflete esses nêutrons, ou seja, impedindo que os nêutrons escapem. Então o nêutron que está aqui dentro, ele bate no carbeto de tungstênio e volta, atingindo novos núcleos. Então você tem aí uma concentração de nêutrons estes que vão atingir os átomos físseis para que a explosão se dê, né? Então, isso aqui seria um esquema de um material para uma bomba nuclear, tá certo? Então é importante que você tenha a massa crítica, que é a massa necessária para que a reação em cadeia se sustente, né? Se sustente. Bom, essa reação em cadeia, ela não pode acontecer nos reatores. Nos reatores, nós temos basicamente dois tipos de reatores. Os reatores nucleares, né? Todos eles são nucleares de pesquisa, né? O que é um reator nuclear de pesquisa? É um reator nuclear que trabalha com quantidades pequena quantidade de material físsil, né? Pequena quantidade de material físsil. Porque eu quero um material ali nuclear e esse material nuclear ele vai gerar nêutrons. Esses nêutrons, eu vou precisar desses nêutrons para quê? Para atingir átomos, né, de interesse para a pesquisa, né? Para diferentes áreas da pesquisa nuclear. Então você pega os nêutrons da fissão e utiliza esses nêutrons da fissão para irradiar, para tornar radioativo determinados isótopos. Isótopos estes que eu vou usar na medicina nuclear, que eu vou usar na pesquisa de novos materiais, enfim, né? Então, o propósito, digamos assim, dos reatores de pesquisa é justamente os nêutrons liberados os nêutrons liberados na fissão do urânio, tá certo? Então, aqui você tem um reator nuclear de pesquisa, é um reator do tipo que tem uma piscina, né? O material nuclear fica no fundo da piscina. Aqui ele está, digamos assim, ligado, né? Ele está ligado e quando ele está ligado, você vê essa luz azul bonita, né, na água, né? E essa luz azul bonita é chamada radiação de Cherenkov, né? Cherenkov, que liberada essa radiação quando partículas à velocidade da luz são liberadas no processo. Então você tem aqui elétrons viajando a altíssima velocidade, ali próximo da velocidade da luz, e parte dessa energia tremenda é liberada na forma de luz, dessa radiação, né? Então é chamada radiação de Cherenkov, essa coisa bonita aqui. Então os reatores de pesquisa são reatores que são utilizados para geração de isótopos radioativos, né? Porque você tem ali um material físsil liberando nêutrons, ele está se quebrando, os átomos de urânio 235, por exemplo, e está liberando nêutrons. Esses nêutrons são
capturado por elementos que você queira tornar radioativo, né? Para diferentes usos, tá bom? Muito bem. Agora, eu disse que o reator está ligado. Como ligar e desligar um reator nuclear, né? Então não tem como, o átomo é um elemento radioativo, ele está liberando suas radiações, como é que eu vou fazer, né? Para desligar um reator nuclear. Então, para desligar o reator nuclear, você usa algo que a gente chama de elementos de controle, né? São varetas que você coloca ali perto do material físsil, e essas varetas, que podem ser de prata, né? de cádmio, né? Tem aqui outros elementos de boro, né? Então esse material, que é feito de prata e cádmio, por exemplo, uma liga desses metais, ela é colocada próximo do material físsil, no núcleo do reator. E os nêutrons que são liberados são absorvidos por esse material, né? Então são elementos que absorvem nêutrons. Então eles capturam esses nêutrons sem nenhuma dificuldade, tá certo? Então eles têm essas propriedades, esses elementos aqui, a prata, o índio, o cádmio, o boro, o cobalto, o hafnio, o gadolínio e o európio. Então são elementos que capturam esses nêutrons, absorvem esses nêutrons. Então, quando eu coloco esses elementos de controle, eles absorvem os nêutrons, impedindo que esses nêutrons atinjam outros átomos, e aí eu cesso, digamos assim, a fissão. Quando eu tiro este elemento de controle, né, eu cesso a captura dos nêutrons, então eu ligo o reator nuclear, tá certo? Eu ligo o reator nuclear. Muito bem. Numa usina nuclear, qual a diferença básica? A quantidade, né, a quantidade de material radioativo que eu uso, né? Então eu tenho um reator nuclear aqui no Rio de Janeiro, né? Ali nós temos em Angra dos Reis, ali as nossas usinas nucleares brasileiras para a geração de energia. Então você tem uma fissão muito maior, né? Uma fissão acontecendo numa proporção, digamos assim, muito maior, né? E aí a energia que é liberada esquenta a água, leva a temperatura da água, eleva bastante essa temperatura da água, e esta água, ela transforma-se em vapor, né? Então aqui está o núcleo do reator, né? Onde está ocorrendo aqui a fissão nuclear, né? E aí você tem essa água que entra em contato com esse reator, com essa energia liberada no reator, ela é aquecida, transformada em vapor. Esse vapor, a elevadas temperaturas, então conduzido para as turbinas, que faz com que essas turbinas funcionem e transformem aquela energia do vapor, né, em energia elétrica, tá certo? Então, isso é um sistema... a água ela é resfriada, né? E ela volta para o sistema, tá? Aqui nós teríamos parte dessa água, ela é dispensada no mar, no oceano, tá certo? Então, vai contaminar? Não, porque o elemento nuclear está aqui, né? E não entra em contato com a água, tá certo? O que entra em contato com a água é apenas o calor liberado na reação nuclear, tá bem? E aí, então, essa água ela é só aquecida, então ela vai pro oceano um pouco mais quente, tá certo? Muito bem. Então, no próximo vídeo, nós vamos verificar um outro fenômeno nuclear interessante, que é o fenômeno da fusão nuclear. Até o próximo vídeo.